extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por estar mais uma vez com você no nosso programa A Paz no Seu Lar. Lembramos a você que todo sábado neste horário nós temos esse encontro orando, abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Deus abençoe, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter logo mais a mensagem da Palavra de Deus. Também o nosso convite, lembrando que estamos sendo gratos ao pessoal de Brasília. Já está funcionando nossa igreja em Brasília, lá na Ceilândia, né? Ceilândia, no centro de Ceilândia, ali por trás da regional, é muito fácil. Igreja Evangélica Deus é Espírito, onde a bênção lhe espera. A paz do Senhor para Recife também, pastor Paulo Alencar, no dia 28, neste mês que entra, né, no dia 28, nós vamos estar lá em nossa igreja na cidade pernambucana, porque cada dia nós estamos num compromisso. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E o que vocês vão ver que eu vou dar dando uma palavra hoje, o que a igreja no Brasil está precisando é duas coisas: orar, né, e crer na palavra de Deus. Naturalmente, se eu oro e creio, eu faço, eu ajo. A fé sem as obras é morta. Então precisamos tomar mais atitude em oração e trabalhar evangelizando e ganhando alma para o Senhor Jesus Cristo e repreendendo o espírito das trevas que tem oprimido tanta gente. Fique ligado com a gente em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo crente é provado, toda bênção tem um preço para ele receber. Se ele quer autoridade, é preciso humildade e a Deus obedecer. Muitas vezes o Senhor pede o que eu não quero dar, pede aquilo que eu mais amo, o que vai me machucar. É assim que ele prova. Você lembra do Isaac que Deus mandou sacrificar? Abraão não duvidou, pegou o seu filho Isaac para fazer um sacrifício, foi pro Monte Moriá, pegou a lenha e o cutelo, com tristeza em sua alma, sobre a lenha o deitou. Quando levantou a faca, lá do alto Deus bradou: Abraão, não faça isso, a sua fé me agradou. Desça com a sua bênção, pois agora eu reconheço que tu temes ao Senhor. Você lembra de José? Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi levado prisioneiro, humilhado o tempo inteiro, mas ele não sonhou em vão. Deus com ele sempre estava, dia e noite ele orava, até que um dia Faraó no palácio o chamou, e ele, interpretando um sonho,
Daquela hora em diante, passou a ser governador. Jesus Cristo foi provado, ele deu sua própria vida, como ovelha foi levado, no seu corpo as feridas, estava ali os meus pecados, toda a culpa desse mundo, sobre si ele levou. O seu corpo ali sangrando, com os pés e mãos pregados, tenho que agradecer e dizer muito obrigado por salvar a minha alma e na luta me dar calma e por ser meu Salvador. Muito bem, graças a Deus, como eu prometi, nós comentarmos, ter uma reflexão da palavra de Deus. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Agora, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus mais uma vez para todos, também o pessoal das redes sociais. E nosso capítulo da Bíblia que nós vamos ler hoje, falando um pouquinho sobre Jeremias, capítulo 33, versículo 3, como está escrito: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus ainda é o mesmo e não mudou e não vai mudar, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Eu tenho me despertado e dado uma palavra, e quero dar esta palavra para a igreja, para você que me assiste agora, que haja um despertamento na igreja. A igreja no Brasil está precisando de muitas coisas, mas uma das coisas é orar e crer e pôr em prática a palavra de Deus, e evangelizar e ganhar almas, e atrás dos perdidos, dos oprimidos, dos distanciados, dos afastados do evangelho. Mas pastor, mas como é que eu vou? Precisa ter coragem, precisa querer, precisa despertar o amor que Jesus colocou no nosso coração, de amar o meu irmão, de amar ao próximo, né? De conhecer a palavra de Deus. Se eu não conheço a Bíblia, se eu não estudo a Bíblia, se eu não medito, se eu não oro, se eu não tenho tempo de oração para falar com Deus, esqueço às vezes até de um versículo como esse, por exemplo, que ele disse, Jeremias: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes que não sabes. Coisas grandes que tu não sabes. Por que não sabe? Porque você não crê, você não acredita. Eu estava contando um testemunho. Às vezes o testemunho da gente é muito mais difícil, porque automaticamente algumas pessoas podem querer duvidá-los, mas nós temos reais testemunhos de muitas pessoas que têm problemas, que estão com uma enfermidade incurável, e Jesus cura. Jesus tem curado, tem libertado, e Ele continua fazendo. E eu lembrei desse testemunho que aconteceu comigo e com minha esposa, principalmente. Nós temos vários testemunhos de pessoas que são curadas do câncer, de doenças que, na realidade, o médico disse: olha, aqui não tem jeito. E eu acho bom que alguns deles dizem assim: só Deus. Aí eu respondo: pois eu não preciso mais do que Deus, só preciso dele mesmo, porque quando ele faz, e ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, meus queridos, aconteceu conosco há muitos anos, talvez há uns 10 anos atrás. A minha esposa ficou acometida de uma enfermidade, por exemplo, na coluna, que eu já vi muitos casos de coluna, né? Pessoas não dormem direito, é muita dor, é a tal de trava. Eu digo, quando alguém chega e fala: isso é a trave do cão, né? A pessoa fica chorando sem poder se levantar, gritando de dor. Quem tem problema de coluna sabe disso. Às vezes desvia ou foi uma pancada,
Alguma coisa acontece que de repente a pessoa, às vezes hereditário, não sabe. Portanto, o que aconteceu, por exemplo, com minha esposa e nós fizemos todos os tratamentos e chegamos ao ponto do médico dizer, olha, está tudo ok aqui, se você quiser fazer a cirurgia, está pronto, ok, fizemos todos os exames e só tem uma coisa, eu não garanto, aqui pode acontecer alguma coisa. Primeiro, pode ser curado, ficar boa. Pode também não ficar boa mais nunca. Pode também ficar paralítico. Morrer disso aqui agora, também não lhe garanto. Mas já vimos casos, como eu, por exemplo, conheço casos de pessoas que foi fazer a cirurgia da coluna e ficou paralítico. Ficou de uma cadeira de roda. Né? E aí eu disse, tudo bem, doutor, então guarde aí o papelzinho e nós vamos, depois a gente vem dar a resposta. Eu fui orar a Deus, o Senhor falou comigo bem sério, e eu disse, Senhor, eu vou fazer uma campanha de oração, eu e minha esposa. Que hora? Que hora a gente fazer? Durante a noite você está dormindo e ela ainda sentia as dores e tudo, até que enfim, para não ser atrapalhado, eu marquei de 6 às 7 da manhã, durante 7 dias na igreja. É que eu tenho dito, a Igreja Evangélica Deus é Espírito fica aberto, se você quiser fazer uma campanha, pode vir a hora que você quiser, a gente combina, é só combinar conosco, a igreja é aberta praticamente 24 horas, porque aqui nós funcionamos emissora de rádio, então a igreja está sempre à disposição para servir e para orar, quem queira orar e trabalhar, né? Só não fica à disposição daquele que não quer ou que quer sofrer na mão do diabo, oprimido ou doente, né? E ainda diz assim, a doença não é sua, né? Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O fato, irmão, é que nós ficamos de 6 a 7 da manhã, todos os dias, 7 dias. Quando terminou a campanha, nós voltamos ao médico. Doutor, nós voltamos, ela não está mais sentindo nada, está se sentindo bem, e eu queríamos que o senhor repetisse esses exames. Ele começou, fez o exame de plástico comum, né? Normal, entendeu? E aí, olha, o que vocês tomaram, né? Aí eu brinquei para ele, não sei nem se ele era evangélico, eu disse, doutor, chá de Jessé, né? É conhecido no meio cristão como chá de oração. Joelho no chão, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes que não sabes. E aí, meu amado irmão, ele manda fazer outro exame, já mandou fazer os exames completos, aquele que realmente, quando terminou, olha, realmente eu não sei o que aconteceu com sua coluna, que está nova, está normal. Pode fazer tudo que você não fazia em casa, vá fazer uma prova, porque aqui realmente não tem problema nenhum. Ficamos alegres, realmente já não estava sentindo, chegamos em casa, nós tínhamos a nossa doméstica, a irmã que nos ajudava, né? A nossa auxiliadora, e aí dispensamos ela, disse, minha irmã, você vai, já está com vários meses, você não tira nenhum dia de folga, porque não podia tirar, porque não tinha quem fizesse nada para nós, né? E ela ficava, isso agora passa aí uma semana de folga tranquila, não estamos dispensando, só para você compensar o período que você não teve folga, né? E aí minha esposa foi fazer o que ela mais gosta, que é exatamente dentro de casa, cuidar da casa, geralmente aquela mulher que gosta de, né? De servir, de deixar tudo limpo, as coisas organizadas em casa, que ela chorava porque não podia mais, não podia nem pegar, como diz a história do matuto, né? Nem uma vassoura para varrer uma casa. A madre irmão, ela fez tudo propositalmente, com todo esforço, 1 dia, 2 dias, não sentiu nada. Isso tem mais de 10 anos já isso, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, hoje ela vive curada, faz tudo normal, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Por quê? A resposta foi exatamente uma campanha de oração de 7 dias, 1 hora de oração por dia. Eu e ela orando na casa de Deus. Então, cumpre-se essa palavra, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. E outros testemunhos que nós temos de irmãos que foi canceroso, ela também sofreu um câncer, Jesus curou, e hoje nós continuamos pregando o Evangelho, levando as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que a igreja está precisando, irmão, é se fincar na palavra de Deus, crer e vir à igreja buscar. Aliás, falar hoje, por exemplo, nós temos vigília hoje à noite todinha, o que você está passando? Está desenganado do médico? Jesus é o médico dos médicos, ele não mudou. Pode vir na igreja Deus é Espírito, mas eu até digo, não é só a igreja Deus é Espírito, é o Senhor Jesus que faz. Onde nós clamamos, crendo na palavra, ele não mudou, né? Pode ser, estou desempregado,
está desempregado porque não busca o primeiro reino de Deus. A Bíblia do Senhor fala bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, o mais será acrescentado. Né? Não tem emprego para preguiçoso, mas para quem tem coragem de orar e trabalhar, não é? A fé sem as obras é morta. Pastor, minha empresa quebrou, faliu, porque você buscou mais as coisas do mundo, as coisas materiais, do que buscar primeiro o reino de Deus, buscar dar lugar primeiro ao reino de Deus. Nós amanhã, por exemplo, começamos a campanha de oração pelos dizimistas. Né? Há pessoas que têm uma história que eu sempre digo: se der eu vou para a igreja, se der eu vou ajudar, né? Se der, não é assim. Deus não é em último lugar, é em primeiro lugar. O maior mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas você tem colocado Deus em outro lugar. Se der eu vou para a igreja, se der eu vou entregar meu dízimo. Não, o Senhor não é sobra. Deus em primeiro lugar. Senão você fica aí sofrendo, chorando, doente, oprimido, cansado, o diabo matando, lhe humilhando até. Então é assim que nós determinamos, é assim que nós na realidade chamamos a atenção da igreja de hoje. Você é afastado do evangelho, né? Quando você quer, você toma uma atitude. E nós como pastores, nós igreja, com certeza, pode nos procurar. Se você não sentir bem onde você está, me procurem, que nós estamos prontos para lhe ajudar em oração, buscar a Deus, repreender o mal, repreender a doença, a depressão, a opressão. Agora, tem um preço a pagar. Eu estou sem poder ir para a igreja. Aliás, que eu sempre digo, irmão, quando está doente, um dos lugares o melhor hospital dele é a casa do Senhor. É buscar a Deus. Mas a pessoa, quando está precisando, ele vai atrás de quê? Vai atrás de um político, não é? Vai atrás do hospital. E aí? Eu ainda quero dizer uma coisa para a gente terminar. Sabe o que aconteceu com outro exemplo de um colega meu, por exemplo? Foi fazer essa dita cirurgia que a minha esposa fez e ele durou só 4 dias. 4 dias deu uma infecção generalizada e o médico levou: olha, sua coluna se acabou. E ele foi para a glória. Tem mais de 10 anos isso, viu? E era também um pastor. Tá certo? Então, quero dizer: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Jeremias, o profeta Jeremias, ele já deu esta palavra e eu deixo para você e lhe convoco para juntos nós orarmos. Quando, pastor? Comece hoje. Nós temos vigília a partir de 10 da noite até 5 da manhã, em nossa igreja. Está aí o endereço, coloque aí, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Coloca o nosso endereço aí, irmão, para as pessoas, quem quiser ir nos visitar. Com certeza, esse final de semana, nós estamos orando por você, pela sua casa, e Jesus ainda cura. Ele é o mesmo, de ontem e eternamente. Muito obrigado, eu volto já com a oração por você e pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. No restaurante Picanha do Alemão, você dispõe do melhor ambiente para almoço, jantar e realização de eventos para empresas. Tudo no só lugar. Confira de domingo a domingo promoção de pizzas. Nosso self-service com mais de 12 opções de carnes e kits especiais para famílias. Restaurante Picanha do Alemão. Rua Júlio Lima 501, Cidade dos Funcionários, ao lado da Praça da Igreja da Glória. Fone 3279-8937. Ok, como nós falamos que íamos orar, agora é hora de oração. Palavra de Deus, clama-me, responder-te-ei. Eu quero levantar um clamor. Pare um pouco, você está me ouvindo. Se tiver alguém doente, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Inclusive pode fazer prova. Se eu sou homem de Deus, se você é um homem de Deus, Jesus cura agora a minha filha, me cura dessa enfermidade, que eu quero ir à igreja contar o testemunho que Jesus fez. A palavra do Senhor diz bem claro: fazeis prova de mim. E eu tenho visto quanto Deus tem operado, tem feito milagres extraordinários, em todos os aspectos: cura, libertação,
prosperidade, unção de Deus, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. O Senhor tem feito. E Ele promete derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E eu creio que neste instante nós vamos orar junto e o Senhor há de derramar do seu Espírito sobre a tua casa, sobre a tua família, que eu quero profetizar. Receba em nome de Jesus. Se você crê, comece a dar glória a Deus. Se você não crer, faça prova. Fazeis prova de mim, em nome de Jesus. Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua palavra manda fazer prova de ti. E eu sei que onde minha voz estiver chegando, o Senhor pode realizar um milagre. O Senhor pode curar essa enfermidade. O Senhor pode repreender esse demônio da opressão. O Senhor pode agora repreender esta macumba que fizeram para matar esta pessoa. Eu repreendo esse espírito de inveja, esse espírito de doença, dor maligna, inflamação interna, opressão. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia todo o mal. Meu Deus, Deus dos céus e da terra, perdoa, Senhor, o pecado da nação brasileira. Nos perdoa, Senhor, aquilo que falamos que não te agrada, Senhor. Senhor, tenha misericórdia. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder. Abençoa o ministério da igreja Deus é Espírito. Abençoa nossos pastores também. Abençoa esta campanha que vamos iniciar dos dizimistas da igreja, Senhor. Meu Deus, meu Pai, levanta mais homens com coragem para evangelizar. Abençoa aquela igreja, aquela porta que abriu-se ali em Brasília. Que Deus levante pessoas para nos ajudar financeiramente e espiritualmente. O sangue de Jesus Cristo tem poder para nos dar vitória pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Abençoa a tua obra, Senhor, e nos dá entendimento, graça, poder, virtude, alegria e a paz. Obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Derrama do teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Pai, abençoa nossos projetos da Rádio Moriá, da Igreja Deus é Espírito. Abençoa todos que fazem, Senhor, esta obra e nos dá da tua autoridade. E em nome de Jesus, seja curado, meu irmão. Levante e ande. Passe a enxergar. Seja curado dessa enfermidade, dessa doença que tem te oprimido. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu abençoo esta casa, esta família, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor. Sou grato por essa vitória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Digam comigo, amém. Amém. Estamos chegando à finalização do nosso programa. Quero dizer a você que todo sábado desse horário, você já tem esse encontro marcado com o programa Paz no Seu Lar. E durante a semana, quem quiser nos ouvir pela Rede Moriá de Fortaleza, Rede Moriá de Aracati, é só você baixar nossos aplicativos, ou então nos procurar. Se você pesquisar também Igreja Evangélica Deus é Espírito, né? No Google você vai encontrar nossos endereços da sede, está aí inclusive o endereço da sede também, nosso Pix, se você quiser ajudar. Nós temos compromisso com as emissoras de rádio, como também enviando obreiro, né? Você quer patrocinar um obreiro, pastor que está lá em Brasília, que está em outro lugar pregando o evangelho, precisando de ajuda, igrejas, estamos em construção, nós estamos em reforma em vários lugares. Nós não paramos de construir nem de abrir igreja, em nome de Jesus, porque cremos na graça de Deus, cremos no poder de Deus, não ficamos acreditando em dinheiro, não. Nós acreditamos no Senhor Jesus e abrimos porta pela fé. E se você sentir no coração nos ajudar, está aí nosso Pix. Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se quer levar a nossa igreja à sua cidade também, pode me procurar. Pode nos procurar que a gente está pronto para abrir mais uma igreja e levar a palavra de Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque esta é a nossa missão. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, foi o que Jesus mandou. Para a glória de Deus. Muito obrigado, a paz do Senhor. E no próximo final de semana estarei de volta e aguardo você na Igreja Evangélica Deus é Espírito. A paz. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever
história de bênçãos e vitórias.